ciência. Não era para parecer nada. Você vê as estruturas, as galáxias estruturadas, massivas, brilhantes. Eu acho que é mais prático. Melhor. Enquanto eu estiver falando de Jaime. Big Bang, eu estou falando de Big Bang, acho que é melhor o Jaime dizer daqui. Então o Jaime vem aqui. Isso. Aí, olha, eu falei assim, cara, tá vendo? O universo está pronto, foi feito pronto, estruturado. E aí eu passei a não acreditar mais no Big Bang e hoje eu entendo que o universo foi feito pronto, estruturado pronto. Por isso que eu sou hoje... Não defendo mais o Big Bang. Eu tirei o Big Bang da minha lista. A radiação cósmica de fundo, os outros modelos também explicam. Tem problemas na radiação cósmica de fundo? Tem. O universo parece que não é tão homogêneo e isotrópico assim, não é? Tem um polo mais quente que o outro, tem o eixo do mal, tem um buraco lá que é que fala assim, olha, uma colisão com outros universos, né? Eu não tenho essa fé suficiente para achar que esse modelo é cheio de... Aí as galáxias estão se separando, afastando. Então é a tal da energia escura. Então é o que eu digo, né? O modelo está correndo sempre atrás dos dados. Eu acho que o James Webb, o Hubble com o Deep Field, o James Webb com as suas fotos, foi a pá de cal. Não foi a prova definitiva que o Big Bang não tem viabilidade científica. Foi a pá de cal. Eu já havia acumulado uma quantidade imensa de evidências contrárias ao Big Bang que me fizeram convencer que não era um bom modelo para o início. Quando vieram as imagens do James Webb... Quando vieram as fotos, foi... falei, cara, aí eu acho que as fotos atropelaram os cosmólogos, que eles estão procurando até hoje a placa do caminhão que atropelou, né? Então agora vamos... apesar do... Sacani e o Sacani dizer, não. Vamos falar do caminhão, então. O modelo é exatamente o que a gente deveria ver pelo modelo. Não foi, né? Foi Vamos que acabou de sair um artigo essa semana. Então, isso. Para tentar explicar para quem não tá a par, né? Que essa foi quando que foram liberadas essas imagens? Vamos começar a explicar primeiro um negócio, para explicar para a galera de forma geral, que tem uma palavra muito importante que o Eberlin fala, que é modelo, viu, galera? A palavra modelo. O que é modelo? O que é modelo? Isso que é o principal de tudo, cara. Por exemplo, eu venho aqui pra você e falo assim, cara, eu tenho um filho que tem 14 anos, cabelo preto, olho preto. Você começa a fazer... eu já imagino... Você imagina. Isso que você tá imaginando, a gente dá um nome. O que é? Modelo. Isso é o modelo. É um modelo mental, é uma imagem... Você tá fazendo um modelo do que... Por que você tá fazendo esse modelo? Você conhece uma criança de 14 anos. Sim, eu busco na minha mente. Exatamente. Aí eu trago meu filho aqui, você vai olhar pro meu filho e vai falar, caramba, ó, eu acertei o cabelo dele, mas eu errei. Errei a altura, o olho mais ou menos, o nariz mais ou menos. Você acertou meu filho? Não. Você errou meu filho? Errei. Não. Você não falou que você acertou o cabelo? Sim. Aí já valeu. Não, aí que tá. Aí esse é o início da construção do modelo. Então, o lance de modelo, cara, é porque modelo tá ligado a um negócio chamado probabilidade, entendeu? Tá. Se você olha a previsão do tempo hoje e a moça do tempo fala assim, tem 40% de chance de chover. Tá. Não chove. Ela acertou? Ela não deu um resultado... Ela deu 40%. Se não chover, ela acertou? Ela não acertou. E se não chover? Também acertou. Pronto, isso é um modelo. Cara. Tá. Porque modelo tem probabilidade embutida ali. Então eu trago meu filho aqui, no final você vai ver assim, pô, eu acertei 70% do que uma criança. A probabilidade do Paquito ser mandado embora esse mês por é 70%. Exemplo, exatamente. Se ele continuar aqui mês que vem, eu errei essa probabilidade? Não, tá vendo? É o modelo. Isso é o modelo. Então essa palavra, cara, ela é muito importante porque... Boa parte da ciência, e eu brinco com o pessoal o seguinte, por exemplo, eu trabalho com reservatório de petróleo, cara. Eu tenho um prejuízo terrível, cara, que eu trabalho com um negócio que eu nunca na minha vida eu vou ver. Eu só tenho um modelo que representa ele. Eu acerto? Às vezes acerto. Eu erro? Muitas vezes eu erro, entendeu? Mas tudo isso, Sérgio, está falando para explicar que... Não, para explicar essa palavrinha aí, porque o que a gente está falando é o seguinte, o Big Bang, que a gente fala, ele é um modelo... que o universo pode ter. Ninguém nunca disse que o universo se formou desse jeito. Não é o modelo é igual à teoria? Nunca disse que o universo se formou assim, não. É um dos modelos. É que a discussão... Entendeu? Existe um problema de semântica em cima da palavra Big Bang. Porque se você pegar lá atrás, na época do George Lemaitre, ele é que deu uma interpretação exagerada para pegar as equações da relatividade geral do Einstein, rodar
para o passado e chegar nesse universo compacto e denso, e ele deu um salto além por conta das motivações religiosas dele, em que ele concluiu que o universo surgiu ali. Só que o modelo Big Bang, na parametrização, que é padrão para todos os cosmólogos atuais, que é o Lambda CDM, que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, ele não diz que o universo surgiu com o Big Bang. Porque isso, inclusive, aliás, se tem algum físico que diz isso, é uma pessoa que você não deve nem ouvir. Porque isso já viola coisas triviais da física, como leis das conservações de energia, massa. Então, você tem um estado inicial, compacto, denso, em que tudo já existe. E a ideia é o que acontece ao longo do tempo, a forma que ele vai tomando e evoluindo. Mas as coisas já existem. O Big Bang não se propõe a explicar como algo surgiu do nada. Não é o início, o Big Bang. Exato. Exatamente. Isso é uma coisa muito complicada, o pessoal não entende. E o lance do modelo, voltando ao modelo Mas de novo... a palavra teoria não cabe para Big Bang, ele é uma das hipóteses para explicar o início do universo. Tem várias Inclusive, outras. Eu falo do professor aqui de matemática aqui da Unicamp, meu amigo, Juliano, vai estar no Ciência Sem Fim, cara. Ele é um cara que defende que o universo não começou pelo Big Bang, cara. Ele tem lá trabalho, teoria, ele tem tudo. Que é o universo, o cíclico. O dele é o universo cíclico. E aí, ele tá certo? É o de Sandage? Ele tá errado? Ele é o universo cíclico. O professor Juliano, lá da física da Unicamp, ele tem trabalho publicado, ele é um dos maiores. Tem modelos de, digamos assim, parametrizações de Big Bang que não tem singularidade, por exemplo. Exato. São tentativas. Né? Aí você tem o lambda CDM, tem o de matéria escura fria, matéria escura quente, matéria tudo escura isso. morna. Tem os que não levam energia escura e matéria escura, que seria um Big Bang mais puro, digamos assim. Tem o do universo estacionário do Fred Hoyle, só que não explica, por exemplo, a radiação cósmica de fundo. Tem o do Penrose, que é isso que o Eberlin falou, que ali na radiação cósmica de fundo, só o Penrose viu ali um espiral, e ali ele fala que um universo encontrou no outro. Cara, ele tá certo? Tá errado. Pelos dados que a gente tem hoje, no momento, né, é uma coisa. Então, a primeira palavra, cara, em ciência, que é muito importante, principalmente nisso aí que a gente fala, é essa palavrinha modelo, entendeu? O modelo tá embutido ali um monte de probabilidade, um monte de coisa, e ele tem que estar calcado nos dados. Por isso que eu brinquei com o meu filho. Quando meu filho chega, você tem o dado. E aí, beleza, você vai ver. Pô, eu errei aqui, acertei aqui e tal, eu não sei o quê. Aí fica uma dica de um livro muito legal pro pessoal ler, que chama O Andar do Bêbado, onde tem toda uma explicação sobre esse negócio de probabilidade e tal. Muito bem, isso é uma coisa. Segunda coisa, Hubble Deep Field. Isso. Vamos contar a historinha do Hubble Deep Field, né? Aliás, primeira coisa, vamos contar a história do que um astrônomo, né? O Eberlin fala que o cara jogou o Hubble ali. Não é assim, porque astrônomo não faz isso, né? Ainda mais com o Hubble, né? Por exemplo, se eu compro um telescópio e aponto ele para a Lua, e na hora que eu vou ver a Lua, eu falo, caramba, quanta cratera tem aqui na Lua, entendeu? Eu já sabia que aquilo ia acontecer. E no caso do Robert Williams, né, quando ele apontou o Hubble, por que ele apontou o Hubble para aquele lugar ali? Por que ele escolheu aquele ponto ali? Porque já tinham sido feitos estudos anteriores, principalmente no Palomar, entendeu? Usando o grande telescópio do Palomar, que era um dos maiores telescópios da Terra até então, naquela região. E aquela região se mostrou uma região muito boa para a gente poder conseguir ver galáxias cada vez mais distantes. Quando veio o Hubble, ele falou, cara, já que eu tenho o Hubble, eu vou apontar o Hubble para onde? Para o campo profundo da onde eu estudei com o Palomar. Porque aí eu vou ter o Palomar, que está aqui na Terra, que tem um alcance. Eu vou ter o Hubble, que está no espaço, com 100 horas de observação que ele fez, vai ter um outro alcance. Então não é que ele jogou ali, não, eu vou jogar naquele ponto ali. Aquele ponto foi escolhido porque já era um ponto estudado durante muitos e muitos anos pelos astrônomos. E aí, o Filipão conversou com o Robert Williams aí essa semana. Ele tem até o e-mail dele. Eu até trouxe isso aqui. Aí, ó, ele trouxe o e-mail do Robert Williams, ó. Galera do chat, não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar no Serjão. Tá aqui, ó. Tá aqui, o Robert Williams respondeu por que ele apontou para aquele lugar no céu, entendeu? O que ele fala? Eu falo aqui, me chamo Felipe mestre físico. Há uma pessoa muito conhecida aqui no Brasil que está propagando na mídia e na internet que o Hubble Deep Field foi selecionado para gastar 100 horas em uma região escura do céu sem qualquer embasamento. Ele está usando isso como argumento para sustentar a ideia do design inteligente e que nós, astrônomos, não sabemos de nada sobre o universo, concluindo que a teoria do Big Bang está completamente errada. Muito bom isso aí. Pelo que eu sei, em 1993, após o concerto, algumas imagens do Hubble mostram objetos muito tênues
fraquinhos que já sabíamos serem galáxias. Na verdade, mesmo antes do Hubble, os cosmólogos e astrofísicos já sabiam que alguns trabalhos teóricos mostravam que encontraríamos galáxias tão distantes quanto o Hubble pudesse observar, e isso está completamente de acordo com a teoria do Big Bang dos anos 80 e 90. Portanto, não é baseado em nada. Já sabíamos que encontraríamos galáxias em regiões escuras do céu. O fato é que o Hubble e agora o James Webb são muito competitivos para a alocação de tempo de observação. Aí eu até falei, estou apenas pedindo sua confirmação, se possível, que eu até tenho acesso aos caras, né? Porque haverá um debate online com milhares de pessoas assistindo na próxima sexta-feira, um podcast no YouTube, e tenho certeza de que eles usaram esse argumento de que os astrônomos não sabiam encontrariam galáxias no campo profundo. Seria útil se eu pudesse responder isso com a confirmação da fonte. Aí, prezado Felipe, você está correto. Nós já sabíamos, antes de tirar a imagem do Hubble Deep Field, que detectaríamos galáxias. O Sky Survey, famoso levantamento do céu do Palomar, realizado com o conhecido telescópio Smith-Cassegrain de 48 polegadas do Observatório Palomar, revelou que havia galáxias no campo de visão. Anexo 2 imagens da região do céu que fotografamos para o Hubble Deep Field, com o telescópio Hubble, e a esquerda tirada no início dos anos 1950. Aí ele colocou aqui para comparar. Como você pode ver, já sabíamos que observaríamos galáxias, mas não sabia exatamente quantas ou quão distante elas estariam. Isso de forma observacional, porque estamos falando de 1950. 1950 a gente não descobriu a radiação cósmica de fundo, não existia a NASA. Né? Não existia nada disso. Não existia nada disso. Né? E somente, só o finalzinho aqui, ó. Somente depois que fez a Hubble Deep Field é que a gente pôde verificar observacionalmente o cálculo de distância. Então ninguém se surpreendeu com as fotos. Não. Aí uma outra coisa. A Hubble Deep Field, o pessoal fala muito dela. Só um ponto. Vai lá, não sou eu que estou respondendo e nem o Sérgio. O próprio Robert Williams. Não, dizendo. E aí a Hubble Deep Field, ela não é nada, cara, perto das outras que vieram. Porque tem a Ultra Deep Field, tem a Extreme Deep Field. E aí tem os campos profundos no infravermelho, que o Hubble também fez, porque o Hubble observa o infravermelho próximo. Então eles pegaram essa região aí do céu, que já era conhecida... Vou colocar a imagem de novo, viu, Paquito? É do Hubble, essa é do Hubble, aqui? Essa é o Hubble Deep Field. Não, aqui, ele vai colocar lá. Então eles fizeram... Tem uma comparação com o do Palomar. Com a do Palomar. Mas quer colocar aqui ou quer mandar para ele procurar? Se a galera quiser ver ali... Não, o Robert Williams montou isso aqui. Na câmera aqui, no meio, só virar ao contrário. Ó, você vê aqui, ó. Uma é a chapa fotográfica, lembrando só pra galera que em 1950 era uma chapa, né? É ao contrário. Cadê? Deixa eu ver aqui. Tá de ponta cabeça. Aí... O que é isso daí? Explica pra gente. Aqui, das placas fotográficas do Palomar. Chapa, viu? Era uma placa eles olhavam e falavam, olha, esses pontinhos aqui são galáxias. E aqui tá, inclusive, traçado aqui de vermelho, exatamente as margens aqui para comparar com o Hubble Deep Field. Então você pega aqui, ó, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Então isso na década de 50, cara. Posso comentar? Outra coisa. Mas aí tem. Claro. Adalto, comenta, Adalto. É o seguinte, o que foi dito no modelo é uma coisa fascinante, porque todo modelo tem que estar baseado em evidência. Isso é uma coisa espetacular. Então, essas imagens que nós estamos vendo aí é algo fascinante, por quê? Porque quanto mais distante a gente olhar, mais próximo do início a gente vai ver. A pergunta é, o que nós estamos vendo? O que essas imagens estão nos mostrando? Porque é muito legal a discussão. Ok, a gente está vendo galáxias num lugar, tá, mas qual a consistência dessas galáxias? Quais são os elementos químicos nelas? E agora, com o James Webb, a gente tem condição de fazer isso. Eu trabalho em um laboratório que a gente trabalha com espectrometria óptica, então é um negócio muito legal. A única diferença do que a gente tem do equipamento lá e do James Webb é praticamente são os comprimentos de onda. Tá? O resto é a mesma coisa. E é muito legal quando a gente pode pegar essa informação e começar a desmontá-la e começar a olhar o que essas imagens contam para a gente. E aí é o ponto, porque muitas vezes o que eu tenho visto, e aí é um ponto assim meio sério, é que entra muito interpretação. Não, deixa a imagem contar o que tem para contar. Então, o que nós estamos vendo nessas imagens? Por exemplo, quando a gente pega o Deep Field, Ultra Deep Field e tudo mais, o Extreme Deep Field, todas elas, o que nós estamos vendo? Que estruturas são essas? Entende? Aí eu concordo. É por isso que o ponto principal nessa questão do que nós estamos tratando aqui é o que nós estamos vendo.
Aí é que a coisa fica interessante. Vou aproveitar esse ponto que o professor falou, porque aí quando vem a imagem do James Webb, cara, acontece um negócio muito interessante. O James Webb, o que ele faz primeiro? Primeiro ele faz a imagem. Pá! Quando ele faz a imagem, apareceu lá aquelas coisinhas vermelhinhas e tal. Então, pela imagem, primeiro pela imagem só, o pessoal começou a falar, descobri uma galáxia mais distante do universo. Aí na semana seguinte, não, agora é a outra que é a mais distante. Aí na outra semana, agora é a outra que é a mais distante. E aí depois na outra semana, cada semana o recorde ia quebrando. Sim. Porque só tinha a imagem. O professor falou, é certinho. O pessoal tá vendo essa imagem lá. Essa aí é uma outra coisa, Essa aí é uma... É porque então. nessa imagem... O James Webb ele usa um efeito chamado lente gravitacional para poder trazer o que está muito longe, mas as coisinhas que ele analisou a gente nem consegue ver aí. Tá. Mas o que acontece? Primeiro vem a imagem. E aí o pessoal começou a analisar a imagem, era tudo vermelhinho ali, falou, cara, essa aqui tá não sei quantos bilhões, essa aqui tá não sei quantos bilhões. De repente, começou a cair tudo isso, entendeu? Começou tudo a cair. Tanto que eu fiz um vídeo no meu canal que chama As Galáxias Imposturas do James Webb. Por quê? Quando eles passaram a analisar as galáxias com espectrometria, que é o que o Adalto falou, muitas daquelas pontinhos vermelhos, eles viram, cara, isso aqui não está tão distante assim. E aí o que está acontecendo? Tem explicação para isso. Existem galáxias que têm uma quantidade de poeira muito grande nela e essa poeira deixa ela avermelhada. Então na imagem você vê um ponto vermelho, tá beleza, é um ponto vermelho mesmo, é uma galáxia, mas por astrometria, que é a foto, astrometria é a foto. Pela foto eles calculavam uma distância. Quando veio o espectro falou, não, cara, essa galáxia não está naquela distância que a astrometria mostrou. Ela está muito mais próxima. Aí tiraram da lista. Tanto que tirou. Você pegar, tanto, cara, que você pode entrar no meu canal lá, todos os vídeos da semana seguinte do James Webb, eu teria que apagar. Porque tá todos assim, galáxia mais distante. Porque era isso que era anunciado. Mas isso, inclusive, é uma confusão da própria, digamos assim, internet. Porque se você pegar os artigos, você vai ver que tá escrito candidatos. Exatamente. Porque primeiro faz fotometria, mas você precisa da espectroscopia, que o Adalto tava falando ali para confirmar. Eu queria tentar traduzir isso de uma forma um pouco mais... Então, primeira coisa é a imagem. É porque a imagem... A visão do Evelyn e do Adalto é que deveria ter menos galáxias aparecendo. Posso falar? Não deveria ter? Não, posso falar um pouco? Olha só. Olha, o Robert Williams deu uma entrevista. O que a gente fala, eu não inventei. Ele deu uma entrevista, disse que inclusive os colegas dele desaconselhavam apontar o telescópio para aquela região. Agora você está falando de outras coisas, o Felipe mandou um e-mail que ele confirmou e tudo mais, mas a entrevista está no ar, a gente pode encontrar na internet. Eu não inventei essa história, é uma entrevista que ele deu. Aí, o seguinte... Tudo bem, tá. As intenções são intenções, a gente não sabe muito bem julgar, certo? Intenções são intenções e cada um tem a sua interpretação de intenções. Mas o que a gente deveria ver ali? A gente chegou a 200 milhões de anos do início do universo. Não, chegou ainda na maternidade. Não temos galáxias confirmadas em 200. Aí, o que acontece? O que a gente Glaser deveria 12 ver? não está confirmada. Não deveria... 300 nenhuma dessas aí está confirmada. Olha só, mas deixa eu falar, peraí. E ainda assim não viola. Não, deixa, ô Felipe, deixa eu falar, o Sacani, vamos por partes. Eu escutei, certo? O que acontece? Nós não deveríamos ver ali galáxias. Se víssemos alguma galáxia, elas deveriam ser protogaláxias. As galáxias deveriam estar pequenas, pouco massivas, elas deveriam estar colidindo uma com a outra, porque o modelo diz que as galáxias maiores que se formaram pela colisão dessas galáxias, a gente estaria vendo várias galáxias ali, uma colidindo com a outra, umas amassadas porque acabaram de colidir e tudo mais. O que a gente viu na foto? Galáxias formadas, estruturadas, suaves, massivas, plenamente funcionais. Vimos galáxias espirais com buracos negros supermassivos dentro da galáxia. Tem um efeito bastante interessante, que é um efeito de ótica. A partir de Z1.7, pela expansão do universo, a gente deveria ver que essas galáxias estariam aumentando com o seu tamanho. A relação superfície e brilho dessas galáxias bate exatamente com a distância, mas não bate com essa expansão. O efeito da expansão do universo não está sendo visto naquela galáxia. Nós temos, então, um universo totalmente inesperado. Modelos devem fazer boas previsões. Todas as
previsões que o modelo fez falharam. O Michio Kaku, você conhece muito bem, ele aparece lá e fala assim, olha, temos que reescrever os livros de astronomia e cosmologia. O que é isso? Eu acho que fora de contexto das opiniões. A gente tem que admitir, a gente tem que admitir que as fotos do James Webb e as fotos do Hubble causaram uma revolução na cosmologia. Foi um terremoto, eu brinco, né, que atropelou, estão procurando a placa do caminhão, e agora estão tentando reavaliar tudo isso, tentando acomodar. Outro dia estavam fazendo os cálculos de distância, mudando a massa média das galáxias. Olha, bem, já erramos. Então, é um modelo que tem corrido atrás dos dados, tem adaptado o seu modelo à luz dos dados. Isso não é boa ciência. Acho que os modelos têm que... bons modelos fazem boas previsões. Bons modelos fazem boas previsões. Bons modelos têm que ser falseados. E os dados falseiam o modelo, eles acomodam o modelo dentro dos... O que é falseado? Você tem que ter uma maneira de, a partir dos dados, derrubar o modelo. Só licença, professor. Sim. Era exatamente o que eu ia perguntar, tanto para o Sacani como para o Felipe. Como é que pode ser falseado isso? Porque se vai mudando à medida que vai entrando os dados, como é que dá pra veja falsear? só, deixa eu terminar. Olha, matéria escura, por exemplo. Fomos ver se uma nuvem gasosa em expansão poderia colapsar em estrelas. Não pode. Então a gente tem que ter a matéria escura. Vimos os aglomerados de galáxias, olha, tem mais gravidade ali do que deveria ter. Vamos colocar matéria escura. As galáxias estão se afastando, vamos colocar energia escura. O universo é homogêneo, não daria para homogeneizar, vamos colocar inflação. Então é um modelo que toda hora corre atrás dos dados, por isso que eu não gosto do modelo. Eu acho que... quando as fotos do Hubble e do James Webb foram lançadas, não dá para dizer que aquilo lá confirmou o modelo, né? Foi uma comoção mundial. Vários e vários cosmólogos e astrônomos, nenhum deles defensores do design inteligente ou de modelos criacionistas, falaram, rapaz, o Michio Kaku falou assim, we are back to the drawing board. A gente está de volta à prancheta. Falou de não falar inglês aqui. Quebrou a primeira regra do debate. Quebrou a regra. Traduz para nós. Back to the drawing board. Assim, estão de volta. A gente vai ter que reavaliar o modelo. Então é um modelo que tem, pela história do modelo, corrido atrás dos dados. Você reconhecer que é um modelo foi bem legal.